Certo, pessoal? Então a gente viu na outra aula, né? Sem ser aula de exercício, na aula do vídeo mesmo, a gente viu que a gente tem duas leis, né, que nos fornecem o comportamento do que vai acontecer com o raio luminoso quando ele atingir uma interface que separa dois meios. Então a gente vai ter a lei da reflexão, né, que diz que o ângulo de reflexão sempre em relação ao normal vai ser igual ao ângulo de incidência, né, e o ângulo de refração vai ser dado pela lei de Snell, que envolve os índices de refração dos dois meios e o ângulo e os ângulos em relação ao normal, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Tá? E a gente vê que tem alguns fenômenos interessantes que acontecem, como o ângulo limite, né, em que a gente tem a reflexão interna total, e também tem o ângulo de Brewster. Né? Então, o que a gente vai ver hoje é a formação de imagens, certo? Em espelhos e superfícies refratoras esféricas. Então, para começar, a gente vai ver um espelho plano, certo? Então, a gente sempre, quando a gente lida com espelhos, a gente vai ter aqui, além do espelho, um objeto, que é geralmente designado pela letra O, tá? E a gente vai ter a imagem, que vai ser chamado pela letra I, tá? Então, a gente vai ter sempre aqui o P, que vai ser a distância entre o objeto e o espelho, e o I, que vai ser a distância da imagem até o espelho, certo? Então, por que é formada uma imagem aqui desse lado? Então, para quem está olhando aqui de fora, tá? O que acontece, então, é que os raios luminosos que saem desse objeto, tá? Então, imaginem que tem alguém observando aqui nesse ponto onde está o cursor do mouse aqui, tá? Os raios podem chegar diretamente de O até aqui, tá? Mas também podem sofrer uma reflexão no espelho e vir para cá, certo? Então aqui vocês imaginem esse raio aqui, ó, esse raio vai vir aqui e a gente sabe qual é a lei, né, de reflexão aqui. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então esse raio vai refletir aqui como se fosse uma bolinha picando no chão, tá? Vai ter uma reflexão perfeita aqui, certo? Então, se a gente fizer isso para vários pontos, tá? De quem está observando aqui desse lado, vocês vão ver que para qualquer ponto, tá? Se a gente pegar todos esses raios aqui e pegar o prolongamento desses raios para dentro do espelho, todos eles vão levar para o mesmo ponto, tá? Então, lá que é onde a gente define que vai ser a imagem. Então, se a gente pegar dois raios já são suficientes para a gente determinar a posição da imagem, tá? Então, imagine esses dois raios de cima aqui. Esse aqui reflete aqui e o segundo reflete aqui. Então, se a gente pega esses dois prolongamentos aqui, a gente traça duas retas aqui. O ponto de intersecção dessas retas vai ser a localização da imagem, tá? E no caso do espelho plano, a gente sempre vai ter que a distância da imagem até o espelho vai ser igual à distância do objeto até o espelho, tá? Então, a imagem formada, né, quando ela é formada pelos prolongamentos dos raios, como a gente viu aqui, ela é chamada virtual, certo? Sempre que a gente tiver uma imagem em que a localização dela se dá pelos prolongamentos dos raios, a gente vai chamar essa imagem virtual, certo? Então, no caso do espelho plano, a gente sempre vai ter essa simetria de distâncias aqui, tá? Então, se eu pegar qualquer ponto de uma imagem, por exemplo, eu peguei um objeto aqui que é a letra B, aqui tem um espelho. Então, se eu fizer essa lei da reflexão para cada um dos pontos dessa letra B, aqui vocês vão ver que a imagem gerada vai ser assim. Então, a gente tem uma inversão, né? Se a gente olha de lado, então assim como a gente observa no espelho, quando a gente se olha no espelho todo dia, tá? Então, o P, gente, que é a distância
do objeto até o espelho, tá? A gente vai definir como sendo uma quantidade positiva, certo? Porque a gente vai ver isso depois, né? Vai ser importante depois, então a gente sempre vai definir esse P como sendo positivo. E quando a imagem for virtual, ou seja, gerada pelos prolongamentos dos raios, a gente vai dizer que essa distância I aqui é negativa. Então a distância não é negativa, né? Mas essa coordenada da imagem, tá? A gente vai dizer que é negativo, tá? Quando a imagem é virtual, certo? A gente vai ver depois que a imagem pode ser real também, tá? A gente vai ver mais adiante, certo? Então espelho plano não tem mais muito, é isso, tá? Então a gente tem também espelhos esféricos, que aí complica um pouco a coisa. Então os espelhos esféricos, né, podem ser côncavos ou convexos, tá? Isso vai depender da barriga que a gente vai ver desse espelho em relação a quem está olhando. Então eu posso ter um espelho côncavo se eu enxergar um buraco, tá? E eu vou ter um espelho convexo se eu enxergar uma barriga, certo? Basicamente é isso. Sempre em relação ao objeto, tá? E as imagens desses espelhos podem ser virtuais ou reais, como a gente vai ver, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um espelho côncavo, certo? Então o objeto está aqui, ó, tá? O objeto para nós vai ser essa linha aqui, certo? E aqui eu tenho um espelho côncavo, porque o objeto está enxergando um buraco aqui. Se eu tivesse aqui desse lado, aí seria uma superfície convexa, porque eu estaria enxergando uma barriga, mas eu estou desse lado, então eu estou enxergando um buraco, certo? Então é um espelho côncavo para o objeto, tá? Então aqui a gente tem um espelho côncavo, a gente vai ter aqui um eixo, tá? Que é uma linha que passa no pé do objeto até um vértice aqui, que é esse ponto aqui, tá? A gente vai ter também o centro de curvatura do espelho, que é esse ponto aqui, e a gente vai ter o foco, que fica entre o centro de curvatura e o vértice, sempre aqui no meio, tá? Então esse R aqui vai ser o raio de curvatura, é a distância aqui do raio desse círculo, tá? A gente vai ter uma distância focal, que vai ser dada por esse Fzinho aqui, tá? E também a gente vai ter o mesmo P, que é a distância do objeto até o vértice, tá? No caso lá também, o P é a distância do objeto até o vértice do espelho, só que lá a gente tinha um espelho plano, certo? Então a gente tem essas componentes aqui para o nosso estudo. Então sempre esse foco aqui vai estar no meio, entre o centro de curvatura e o vértice, certo? E o nosso objeto sempre vai ser uma coisa que tem um tamanho aqui, tá? Então, vocês podem imaginar uma pessoa. Então aqui a cabeça, aqui os pés, certo? Então o que a gente tem aqui? P aqui então vai ser a posição do objeto, tá? F vai ser a posição do foco. O R vai ser a posição do centro de curvatura, tá? Vai ser essa distância aqui ou essa distância aqui, tá? Pode ser a distância entre o centro de curvatura e o vértice também, tá? Então todas essas posições vão estar sendo medidas em relação ao vértice, tá? Sempre em relação a esse ponto que intercepta o espelho e o eixo, tá, gente? Certo? Então, como que a gente vai... qual é a regra que a gente vai usar para formar a imagem? Se vocês lembrarem, a gente precisa de 2 raios para a gente observar uma imagem, para a gente localizar a imagem. Então, a gente vai pegar aqui, a gente sempre vai trabalhar com a cabeça ou com a parte de cima do objeto. Então, a gente pega um dos raios que chega paralelo ao eixo. Então o eixo é a reta que une o centro de curvatura e o vértice, tá? Ele vai passar no pé do objeto. Então esse raio que chega paralelo ao eixo bate no espelho. Como a gente sabe,
como é um espelho, tem que refletir, então vai refletir. E esse raio, se ele chega paralelo ao eixo, vai em direção ao foco depois. Lembrem que o foco é o ponto entre o centro de curvatura e o vértice. Então, esse raio que chega paralelo ao eixo vai para o foco, certo? Esse é um dos raios, mas a gente precisa de dois, certo? Então, isso daqui acontece quando a gente tem uma situação de um objeto que esteja bem distante, né, do espelho, certo? Então, a gente usa essa aproximação. Então, um outro raio, a gente pode pensar o seguinte: esse eixo aqui, ó, se eu olhar aqui na região em torno do vértice, tá? Essa linha do eixo, ela é uma, digamos, reta normal à superfície do espelho. Se a gente olhar isso aqui muito de pertinho, a gente vai ver, na verdade, que o espelho é plano, se a gente olhar ele muito de perto. Então a gente sabe que se um raio sair daqui e bater aqui, vai ter que refletir aqui, utilizando através da lei da reflexão, certo? Então é isso que acontece: um raio sai de lá do mesmo ponto, vai bater aqui no vértice e refletir de maneira simétrica, tá? Então a gente sabe o que vai acontecer com esses dois raios, por isso que a gente usa esses dois raios, certo? Então o ponto de intersecção desses dois raios, se vocês olharem depois da reflexão, né, dos dois, o ponto de intersecção é aqui. Então a imagem vai ser formada aqui. Claro, a gente fez a análise só para a cabeça do objeto, então esse ponto aqui vai ser a cabeça do objeto. O resto do corpo desse objeto vai estar distribuído até o eixo. Então começa aqui e vai até o eixo, certo? Então aqui a gente vai ter a formação da nossa imagem, tá? E o I então vai ser a distância, né, da imagem até o vértice também, um Izinho. Assim como no caso do espelho plano, tá? Só que se vocês notarem aqui, ó, a gente usou os próprios raios. Aqui então o raio bateu, refletiu, voltou. Esse raio aqui bateu, refletiu, voltou. Então a gente usou os raios mesmo para identificar aonde que está essa imagem. Então essa aqui é uma chamada de imagem real, certo? Então a imagem ela é real porque ela é formada pelos próprios raios, tá? E nesse caso aqui ela vai ser invertida, né? Uma imagem invertida, e ela vai ser menor que o objeto, certo? Nesse caso. Agora vamos deslocar esse objeto para um outro ponto, tá? Vamos colocar ele aqui agora entre o centro de curvatura e o foco. E vamos fazer a mesma análise. Então a gente pega um dos raios, ó, vem reto, vem paralelo ao eixo, bate no espelho e reflete em direção ao foco. Esse raio aqui. O outro raio reflete simetricamente no vértice, tá? Porque aqui, se a gente for olhar bem de pertinho, a gente tem uma superfície plana aqui e o eixo é anormal a essa superfície plana, tá? Então por isso que a gente tem uma reflexão perfeita. Então o ponto de intersecção desses dois raios ainda é desse lado aqui, tá? E é nesse ponto aqui, ó. Então essa imagem aqui também ela é formada pelos próprios raios. Só que agora ela, então ela é, sempre a gente vai querer caracterizar a imagem. Então aqui a imagem vai ser real, porque ela é formada pelos próprios raios. Ela é invertida e maior que o objeto, certo? Então depois a gente vai aprender a calcular essas coisas direitinho. Então uma outra situação é se o objeto está depois do foco aqui, tá? Então aqui está o foco, o objeto está depois do foco. Ainda assim a gente vai ter um raio que chega paralelo ao eixo, bate no espelho, reflete até o foco, tá? E um outro raio que bate no vértice e reflete simetricamente. Então vocês notem que esses raios não se encontram aqui, tá vendo? Então a gente não vai ter uma formação de imagem desse lado aqui, mas a gente pode pegar o prolongamento dos raios, tá? Assim como no caso do espelho plano. Então se a gente pegar o prolongamento desse raio aqui, ó, para dentro lá, ó, e o prolongamento desse raio aqui, a gente vê que esses dois prolongamentos se interceptam aqui. Então a imagem vai estar sendo formada nesse ponto, a imagem da cabeça do objeto, que é o que a gente está
fazendo análise, certo? Então, nesse outro caso aqui, a imagem vai ser virtual, não mais real. Nos casos anteriores, a imagem era real, porque ela estava sendo formada pelos próprios raios. Agora, a imagem foi formada pelo prolongamento dos raios. Então, ela é chamada de imagem virtual. Nesse caso aqui, ela é não invertida e bem maior que o objeto, certo? Então, para o espelho côncavo, a gente tem algumas situações diferentes. Aqui a gente pode ter uma imagem real, uma imagem virtual. A imagem pode ser invertida ou não invertida, tá? E a imagem pode ser maior ou menor que o objeto. Então, o espelho côncavo tem mais, acontece mais coisas, tá? Então, aqui é um exemplo de um objeto na frente do espelho côncavo, né? Em que a imagem gerada aqui é maior que o objeto, tá? Não invertida. E uma imagem virtual, então por isso que ela é exatamente uma situação parecida, uma situação em que o objeto está depois da distância focal, depois do foco, certo? Então agora a gente vai ver o espelho convexo. Então o espelho convexo, para quem está olhando, para quem está olhando para o espelho, no caso o objeto aqui, tem que estar enxergando uma barriga, certo? Então, nesse caso, o espelho vai ser convexo para o objeto. Obviamente, se eu estou aqui desse lado, essa superfície vai ser côncava. Então, a gente sempre tem que medir essa situação em relação ao objeto, tá? Então, a gente vai ter também aqui a distância do objeto até o vértice, tá? Que vai ser esse P aqui. A gente vai ter o vértice, a gente vai ter o foco, a gente vai ter o centro de curvatura, tá? Da mesma maneira, só que agora notem que essas quantidades estão para dentro do espelho. No caso do espelho côncavo aqui, vocês notem que essas quantidades aqui, o centro de curvatura, o foco e o vértice não, né? Mas o centro de curvatura e o foco estavam fora do espelho. Agora essas quantidades estão dentro do espelho. Tá? E a gente vai ter as mesmas coisas aqui. A distância do foco até o vértice vai ser esse Fzinho aqui. Tá? A distância do centro de curvatura até o vértice vai ser esse R aqui. Certo? E a distância do objeto até o vértice vai ser esse P. Certo? A gente vai ter o eixo também, tudo da mesma maneira. Certo? E, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, e ver o que vai acontecer com o raio que chega paralelo ao eixo. Então, o raio que chega paralelo ao eixo, obviamente, como isso aqui é um espelho, tá? Os raios nunca passam para dentro do material, o raio vai refletir. Então, o raio vai bater aqui e voltar, certo? Só que se a gente pegar o prolongamento desse raio, ele tem que ir em direção ao foco, certo? Isso aqui não é o raio propriamente dito, isso daqui é só o prolongamento do raio, porque isso daqui é um espelho, então o raio obrigatoriamente tem que refletir, tem que voltar. Não passa nenhum raio para dentro do espelho, certo? E a gente está usando um material que é completamente refletor, certo? Então, o primeiro raio vai bater aqui no espelho, vai refletir para lá e o prolongamento dele vai em direção ao foco, certo? O segundo raio, da mesma maneira, vai refletir no vértice, simetricamente vai voltar, tá vendo? Então, no caso do espelho convexo, notem que esses raios aqui nunca vão se encontrar. O raio 1 e o raio 2 nunca vão se encontrar, porque o raio 1 sempre vai estar refletindo para cima e o raio 2 sempre vai estar refletindo para baixo. Então, eles nunca vão se alinhar para se encontrar em algum momento. Então, a gente sempre vai trabalhar com os prolongamentos. Então, o prolongamento do raio 1 vai em direção ao foco e o prolongamento do raio 2, no caso, pega essa reta da reflexão do raio 2. Então, o ponto de intersecção aqui vai ser nesse ponto aqui. Então, a imagem da cabeça do nosso objeto vai estar aqui. Então, o restante do objeto vai estar indo em direção ao eixo também, assim como nosso objeto real. Então, essa imagem aqui vai estar a uma distância I do vértice, tá?
E então, utilizando as mesmas definições que a gente aprendeu, como essa imagem ela é formada pelos prolongamentos dos raios, ela é virtual, tá? Ela é não invertida, nesse caso aqui, ela não inverte, tá? Na mesma posição em relação ao eixo, e ela é menor que o objeto, certo? Então, o espelho convexo é mais simples porque não tem muitos casos, tá?